Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um podcast dessa super série Cartas Abertas de Deus, onde eu estou revelando várias profecias, várias mensagens em que Jesus me entregou. Em várias madrugadas da segunda quinzena do mês de setembro. E essa profecia, ela foi uma profecia pessoal para um irmão. Só que ela serve para muitos de nós. E essas profecias pessoais o Senhor me autorizou a compartilhar, pois poderá fazer sentido para muitas pessoas que estão passando por situações semelhantes. Apenas não vou citar os nomes. Então nessa profecia, nesta quinta carta, eu chamei de A Voz. As palavras de Jesus foram assim: não ouça a voz dos homens, não ouça a voz dos humanos, ouça a minha voz. A minha voz fala ao coração e não aos ouvidos. Minha voz traz paz e não agitação. Minha voz traz certeza e não dúvida. Minha voz gera alegria e não ansiedade. Minha voz é brisa e não furacão. Então pare de ficar ouvindo profecias de seres humanos, pare de criar expectativa no homem e nas coisas externas. Olhe para dentro, olhe para o seu coração. Os olhos do coração veem as coisas de Deus e não os olhos naturais. Não crie expectativa no homem. Eu falo através de homens, mas também falo direto a você. Então feche seu coração para eles e abra o seu coração para mim. Aprenda a ouvir só de mim. Eu sou o eu sou. Agora analise a profecia. Eu entreguei esta mensagem para o irmão que estava focando numa profecia que ele havia recebido. O problema é que ele tomou isso como verdade, esperando que aquilo se realizasse em sua vida. Ele estava focando inteiramente nisso, perdendo com isso o foco na intimidade com Deus. E isso é muito crítico no meio cristão. Recebemos profecias, mas também recebemos profetadas. Ou seja, supostas profecias que não vieram de Deus e levamos aquilo como uma verdade, nos causando muitas frustrações. Você precisa identificar o que é verdadeiramente uma profecia vinda de Deus para a sua vida. E isso é muito simples de identificar, pois a própria palavra responde em 1 Coríntios 14:3. Diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, a profecia serve para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E eu pesquisei em várias versões. Uma diz edificação, exortação e consolação. Outra diz fortalece, anima e conforta os outros. Então, resumidamente, se você receber uma profecia que não edifique, encoraje, console, exorte, fortaleça, conforte e anime o coração, isso não é profecia. Este é o primeiro ponto importante para identificar se a profecia vem de Deus. Se o que profetizaram para você traz medo, ansiedade, preocupação, incerteza, dúvida ou qualquer outro sentimento negativo, não é uma profecia de Deus. Outro ponto importante: todos sabemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, quando receber uma profecia, peça para que ele testifique esta verdade ao seu coração. Não dê passos baseados apenas no que o homem fala para você. Como Jesus disse na profecia aqui, que nós citamos no início: não crie expectativa no homem. Eu falo através de homens, mas também falo direto a você. Feche seu coração para eles e abra o seu coração para mim. Aprenda a ouvir só de mim. Eu sou o eu sou. Algo que acontece muito.
Por vezes a profecia vem para confirmar o que o próprio Deus já falou para você através do Espírito Santo. Fique atento. E o que tocou profundamente ao meu coração foi com relação às vozes que estamos ouvindo. Por isso eu trouxe esse tema para esta carta, a voz. Ou seja, precisamos ouvir apenas uma voz. E aí eu te pergunto, qual voz você tem ouvido? O que você ouve é a voz de Deus? É a sua voz? É a voz do inimigo? Quais vozes você tem escutado? E melhor que isso, em qual voz que você acredita? Agora, algo muito importante que mudou muito a minha vida. Pense no que está pensando. Meus amados, quem me segue há algum tempo sabe que a grande mudança em minha vida foi através da renovação da mente. A renovação da mente é uma condição para a sua transformação e para viver os sonhos de Deus para a sua vida. E hoje eu vou revelar algo muito importante que me ajudou nesse processo de renovação da mente. Pensar no que eu estou pensando. Pensar no que eu estou pensando? Isso parece meio louco, não é? Mas você precisa saber se o que você está pensando está ou não está de acordo com a palavra de Deus. E quando você identifica que seus pensamentos não estão de acordo com o que está escrito, você pega esta mentira e substitui pela verdade que contém na palavra de Deus. Para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa permanecer. Você vai entender. Uma das passagens que me ajudaram a viver a plenitude de Deus foi o que está contido em João 8, versículos 31 e 32, que diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora preste atenção nesta mensagem. Ele diz: se vocês permanecerem. Existe uma condição aqui para que você conheça a verdade e ela te liberte. Você precisa permanecer firme na palavra. Ainda esta passagem diz que o verdadeiro discípulo de Jesus permanece também firme na palavra. E eu te pergunto agora, você permanece firme na palavra? Se você não está, você não será liberto pela verdade. E não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Forte isso, não é? Não é o Vinícius que está falando não, meu irmão, minha irmã. É o próprio Jesus. Agora, permanecer na palavra não significa que você leu uma vez e sublinhou o que acha importante na Bíblia, não. Permanecer significa que você não apenas a lê e aprende, mas você prossegue, você age e você aplica o que aprendeu em sua vida. A palavra é viva. Apenas ler a palavra não vai te fazer livre. É o agir através dela que te liberta. É fácil você me ouvir, assistir minhas lives e dizer: eu vou perdoar os meus inimigos, por exemplo. Agora, se você encontrar com aquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou, você tomará a atitude de se reconciliar com ela? Meu irmão, minha irmã, você é livre quando consegue fazer o que você sabe que Deus quer que você faça, mesmo com a sua carne gritando para não fazer. Não esqueça disso. Em João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e temos visto a glória do Filho unigênito que vem do Pai, cheio de graça e da verdade. Nós falamos muito sobre a graça nos dias de hoje, e isso é o próprio Deus fazendo algo por nós que não merecemos, ou seja, é uma graça imerecida. Quando ele vem cheio de graça, a verdade é revelada, mas você precisa decidir andar na verdade. A graça de Deus está à nossa disposição. Ele nos deu a graça para que possamos obedecer à verdade que nós lemos na palavra. Se ele não usar a graça para nos guardar, mesmo quando estamos errados, estaríamos em sérios problemas. Eu vou te contar uma história que eu vi numa pregação da nossa amada Joyce Meyer.
Uma pessoa que é muito sincera e íntegra pediu ajuda para Joyce Meyer, dizendo que ela conhecia alguns amigos que estavam fazendo coisas ilegais e ilícitas e suas vidas eram muito abençoadas. E eles diziam que a graça de Deus estava cobrindo a atitude deles. Essa pessoa ainda disse que eles estavam fazendo tudo errado, mas Deus estava abençoando a vida deles. Ela queria saber a opinião da Joyce a respeito disso. E mesmo achando a coisa mais estúpida e absurda que ela tinha ouvido, ela precisava responder de uma forma honesta a esta irmã. E ela respondeu que as pessoas podem estar fazendo a coisa errada e o diabo fazer parecer que está dando certo. E tudo pode estar parecendo que está correndo bem. Mas a fatura iria chegar um dia e ninguém faz o que é errado para sempre e vive nas bênçãos de Deus. Deus, ele é misericordioso. Até mesmo o apóstolo Paulo diz que, por lhe faltar conhecimento, Deus lhe deu graça mesmo que ele estivesse perseguindo os cristãos quando ele era chamado de Saulo. Ele realmente achava que estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Então, quando somos totalmente ignorantes, Deus nos dará muita graça. Mas preste atenção nisso. Todas as vezes que você coloca os pés numa igreja, ouve uma pregação, ouve um devocional, assiste canais cristãos sérios, lê um livro, lê principalmente a Bíblia, você se torna responsável pela verdade que você ouviu, ok? Você não pode mais ser considerado ignorante. Agora, com quais armas você está lutando, meu amado? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esta é uma passagem muito importante com relação às armas com as quais lutamos. Agora diga para você mesmo: eu tenho armas, não são armas do mundo, são armas espirituais. E essas armas não são de carne e sangue, elas não são naturais, mas sobrenaturais. São armas que você não pode ver com seus olhos. E lembre-se, você está lutando com um inimigo que você não pode ver. E também contando com um Deus que você também não pode ver com seus olhos. Essas armas trabalham no reino espiritual e elas, sendo bem empregadas, vão fazer com que você veja os bons resultados em sua vida. Nós temos que aprender que vivemos num reino espiritual que é muito real. Agora, neste momento, aqui comigo e aí com você, existem vários anjos. Jesus está comigo aqui agora, está aí com você, mesmo que não vemos com os nossos olhos naturais. Nós vemos isso através dos olhos da fé. As armas com as quais lutamos não são as armas do mundo. Por outro lado, elas têm poder divino para demolir fortalezas. Aí você pode perguntar: Vinícius, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma mentira na qual acreditamos. Então, quando você tem essa fortaleza na sua mente, é como uma área em que o inimigo conseguiu entrar e cavou tão fundo que ele se enterrou ali e aquela mentira se tornou a sua realidade. E o que nós devemos fazer? Pegamos esses argumentos e todas as pretensões que se apresentam contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para sermos obedientes a Cristo. Isso está em 1 Coríntios 10, 5. Agora eu te faço uma proposta no dia de hoje. Que tal começarmos a prestar um pouco mais de atenção no que pensamos? Quando você começa a ficar de mau humor, pense no que você está pensando. Quando começar a sentir pena de si mesmo, pense no que está pensando. Muitas vezes, quando você começa a se sentir deprimido, são apenas pensamentos ruins que estão levando a esta sensação. E aí sabe o que acontece?
Você passa uma semana pensando em todas essas coisas ruins e isso acaba afetando seus sentimentos e atitudes. Se você fica remoendo algo contra alguma pessoa que te prejudicou de alguma forma, não há chance de você ficar na frente dessa pessoa e ser agradável com ela. Quando ficamos remoendo esses pensamentos ruins, a linguagem corporal e o tom de voz também mudam. Por isso é de extrema importância pensar no que você está pensando e principalmente se o que você está pensando está ou não de acordo com a palavra de Deus. Quando você identifica esses pensamentos ruins, você descarta essas mentiras e as substitui pela verdade da palavra. Você pode pensar em como você é feliz, de como é grato pelo que Jesus fez por você naquela cruz, pelas bênçãos já recebidas, pela natureza, pelos sentidos, entre tantas outras coisas. Faça uma lista de bênçãos. Sabe o que acontece? Muitas pessoas que você se relaciona, podendo ser o cônjuge, um filho, pai, mãe, ou outra pessoa de seu convívio, você vive pensando o tempo todo que há algo de errado com essa pessoa e no que ela faz que te incomoda. Vai chegar um ponto que esses pensamentos se tornam julgamentos com relação a essas pessoas. Esses pensamentos transformam-se em tudo o que você vê com relação a esta pessoa. E sabe de uma coisa? Eu posso garantir a você que existem mais coisas boas do que ruins com relação a essas pessoas, mas seus pensamentos estão tão focados nos erros delas, do que há de bom em cada uma. Se você não levar cativo seus pensamentos à obediência de Cristo, você será um grande julgador. A passagem que mudou muito a minha vida foi Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme diz na passagem, não se conforme com o padrão deste mundo. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte: não deixe o mundo desenhar quem ele acha que você é, dizendo o que você tem que fazer ou não fazer. E transformado significa mudar de dentro para fora, e isso somente Deus pode fazer. O cristianismo não é um programa de modificação comportamental, não. O cristianismo é se apaixonar por Jesus, focar nele, até que você se torne como ele é. A partir disso, você é transformado. Então, sejam transformados pela inteira renovação de suas mentes. Quantos aqui que ouvem esta mensagem, este podcast, pensam que ninguém gosta deles? Mas tenha certeza que Deus os ama demais, está apaixonado por vocês e tem um imenso desejo de ter um relacionamento com cada um. Hoje, estou tão focado em Jesus que eu não tenho tempo para pensar quem não gosta de mim. Aliás, eu não tenho a mínima ideia de quem não gosta de mim. E isso não tem a menor importância em minha vida. Olha esses provérbios. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 23:7, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Olha só, essas passagens são muito interessantes e eu quero elucidar elas através de uma história. Vamos supor que eu levo alguém para jantar comigo, então eu digo a essa pessoa: aproveite, peça o que você quiser que eu vou pagar tudo para você. Eu falei isso com a minha boca, mas eu fico pensando, espero que ele não peça o prato mais caro do restaurante. O que nós aprendemos aqui levando para as duas passagens que eu li em Provérbios? Eu disse com a minha boca que a pessoa pedisse o que quisesse, mas em meus pensamentos, na minha voz interior, no meu coração, eu disse outra coisa. A verdade é o que eu estou pensando no meu coração e não o que saiu pela minha boca. Tá entendendo?
Muitas coisas que eu falo ou faço, na verdade, não é o que o meu coração quer fazer. Esse é o ponto dessa mensagem. Precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Muitas vezes, quando um irmão testemunha uma grande bênção que ele recebeu, nós falamos assim: glória a Deus, que bênção, aleluia, estou tão feliz por você, meu irmão. Isso saiu da sua boca, mas a sua voz interior, a que está no seu coração, diz assim: como ele conseguiu isso? Há tanto tempo eu estou esperando a minha bênção e ele, que chegou agora na igreja, já recebeu a dele. Como pode isso? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Por isso que precisamos conhecer o eu verdadeiro. Precisamos identificar e conhecer o nosso eu verdadeiro. O meu eu não é o que vocês veem pela minha aparência, pelas roupas que eu visto, ou até pelas coisas que eu falo. O meu eu de verdade é o que acontece em meu coração. O que está em nosso coração mostra a motivação da nossa vida. Quando você consegue identificar o seu verdadeiro eu, você começa a entender não o que você faz, mas o porquê que você faz. Eu, Vinícius, hoje eu venho aqui falar com vocês através deste podcast, no meu canal do YouTube ou pelas outras plataformas digitais. Pelo menos 2 lives semanais eu faço no meu canal do YouTube. Eu lanço 2 vídeos por dia para edificar a sua vida também lá no canal. Eu larguei tudo o que eu fazia e hoje eu vivo pela provisão que vem de Deus, mas não é o que eu faço que vale, mas o porquê que faço. Eu não estou aqui porque eu me sinto bem comigo mesmo ou porque você está me assistindo ou ouvindo. Apesar de achar isso maravilhoso, eu estou aqui para que eu possa te ajudar, onde o Senhor ministrará a você através de mim, e principalmente porque eu amo a Deus e eu quero finalizar o chamado que eu tenho para a minha vida. Então eu repito, não se trata com relação ao que fazemos, mas do porquê nós fazemos. Eu estou aqui porque eu sei o que Deus pode fazer na sua vida, se você levar realmente a sério tudo o que Deus fala através de mim e testificar no seu espírito. Você terá uma vida tão incrível e dificilmente você será capaz de explicar o que acontecerá em sua vida quando você se deixar ser trabalhado por Deus. Agora existem as mentiras e as verdades. Eu fiz uma introdução grande, eu quis que você entendesse um contexto para chegar aqui nesse ponto. Mentiras e verdades. Eu, Vinícius, acreditei em muitas mentiras quando comecei a viver o meu deserto. No início eu achava que teria sempre uma vida deprimente e vergonhosa. Eu achava que a minha vida nunca seria realmente boa, mas teria que sobreviver. Mas por outro lado, eu tinha a impressão, e isso gritava no meu coração, que um dia eu iria fazer algo grande para o reino do meu Senhor. Agora eu te pergunto, quem você acha que estava falando comigo quando eu pensava que eu teria sempre uma vida deprimente? E quem você acha que estava falando comigo quando eu pensava que um dia eu iria fazer algo grande? Agora esta é a questão. Nós precisamos ouvir a voz da verdade. Agora, mesmo ouvindo essa voz que ecoava dentro de mim, que um dia eu faria algo incrível, eu continuava sendo humilhado, afrontado, minha condição financeira piorava a cada dia, não via uma saída para a situação horrível que eu vivia. Agora, por que foi assim? Eu não sei por quê. Foi dessa forma tão difícil e complicada. Eu não sei por que as coisas não aconteceram do jeito e no tempo que eu imaginava. E também não sei se podemos entender os porquês. Na verdade, precisamos parar de tentar entendê-los. Precisamos lembrar de que Deus é o nosso Redentor, Ele é o nosso restaurador, e tudo o que acontece, por pior que seja, Ele trabalha para o nosso bem, se nós permitirmos. Então, quando o diabo sussurrava para mim
que minha vida havia acabado, que eu nunca mais seria feliz na minha vida sentimental, que eu não teria uma vida financeira próspera e que viveria de favor dos outros pelo resto da minha vida, Deus soprava de vez em quando e sussurrava, falando: algum dia você vai fazer algo grande, eu vou te usar poderosamente e através de você milhares de outras vidas viverão os seus propósitos. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você hoje, abra seus ouvidos agora do coração. Algum dia você vai fazer algo grande, porque Deus tem grandes planos para você. Você precisa aprender a combater o bom combate da fé e parar de deixar o diabo controlar seus pensamentos definitivamente. Então ouça a sua voz, ouça a voz interior, ouça a voz suave do Espírito em você. Outra mentira que eu acreditava: eu me culpava pelo caos da minha vida e essa acusação dentro de mim era atormentadora. Mas eu aprendi com Deus que o diabo é mentiroso e que eu já estava perdoado e não era tarde para começar tudo de novo. Então recomecem, meus amados, recomecem. Aprendi que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que eu pudesse ser feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Conheci um Deus que quer relacionamento comigo e não para apontar os meus erros e dizer que eu sou justificado em Cristo. Eu sou justo. Nós temos muitas coisas erradas conosco. Isso é um fato. Todos temos erros, todos nós. Mas Deus sabia tudo sobre isso antes mesmo de nós mesmos sabermos. E Ele nos ama mesmo assim. Não é incrível isso? Outra mentira que eu acreditava e que me incomodava era que por mais que eu tentasse ser um bom cristão, eu sempre sentia que Deus não estava satisfeito comigo. Eu achava sempre que tinha que fazer mais. Achava por vezes que Deus estava com raiva de mim. E com o passar do tempo eu entendi que não era Deus, não era a voz dele, era o diabo, sempre me lembrando do que eu fiz de errado. Era uma voz que dizia assim: se você não fez isso, se você não fez aquilo, você não vai receber isso. Eu li a palavra e muitas coisas eram incompreensíveis para mim e as acusações continuavam, falando assim: você não leu direito, Deus não quer falar com você através da palavra. Hoje, eu estou livre de todo esse lixo, eu não ouço mais essas acusações, mesmo quando elas sussurram em meu ouvido. E elas não vão parar, mas você precisa aprender a lidar com elas. Descarte-as, renuncie a essa mentira. Acredite na verdade que também está dentro de você. Ouça a voz certa, renuncie à mentira, não acredite nelas e com isso, menos problemas você terá que enfrentar. Pare de olhar para o que está errado em você. Que tal você acordar de manhã e confessar as verdades da palavra a seu respeito? Encher a sua mente com a voz do Espírito Santo. O que você acha? Confessar a Deus a alegria de estar na presença dele. E aí? São muitas mentiras que virão contra você quando abrir os seus olhos. E se você não combater esse mau pensamento imediatamente, o seu dia será totalmente frustrado. Eu acreditava que todos os meus problemas eram culpa de outra pessoa. Porque é muito mais fácil apontar e culpar os outros, mas isso não vai ajudar você, pois enquanto não encarar a verdade, não haverá mudanças. Deus me dizia como um sussurro para que eu parasse de usar desculpas de qualquer tipo, pois isso paralisaria as promessas dele em minha vida. Ele falava assim: eu faço coisas novas e você precisa concordar comigo, filho, senão a sua vida vai parar. Você precisa aprender quem é o diabo. Eu fiz uma live no canal chamado Sobre Guerra Espiritual na Nova Aliança, que você precisa assistir. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre você.
Ele usa o engano e ciladas para te pegar, apenas isso. E você precisa ficar atento, prestando atenção aos seus pensamentos. Quando vier algo ao seu cérebro que não concorda com a palavra de Deus, você precisa abrir a sua boca e dizer assim: Satanás, você é um mentiroso, eu renuncio a esta mentira. Depois você confessa a verdade da palavra. Responda-o como Jesus fez quando foi tentado por ele no deserto. Jesus enquadrou o inimigo. Então saiba quem você é, conheça a sua verdadeira identidade em Cristo e posicione-se. Agora, muitos julgamentos que são destruidores. Outra coisa importante que eu queria compartilhar hoje. Ficamos julgando as pessoas por pequenas coisas que elas fazem e nos irritam. Mas cada um de nós possui defeitos até maiores que elas têm. Quando nos mantemos ocupados observando o que há de errado com os outros, então nós ficamos cegos para os nossos próprios erros. Temos que entender definitivamente que a mente é um campo de batalha e que você tem que guardar o seu coração com toda diligência, porque dele flui todas as questões da vida. Você precisa prestar atenção no que você pensa. Quando está dirigindo pela estrada, sem nada na cabeça, sem perceber, você começa a pensar em várias coisas ruins sobre alguém ou sobre o quanto essa pessoa te irrita. Isso já não aconteceu com você? Se você não pode manter essas coisas na mente, pensar ou meditar sobre isso, você precisa dizer não a esses pensamentos. Diga em voz alta: eu vou pensar em algo que vai me beneficiar, não em algo que vai me incomodar e me irritar. Outras maneiras que o diabo ataca a sua mente. Primeiramente, ele quer que sejamos descobridores de falhas de outras pessoas. Se ele conseguir manter a nossa mente focada em todas as falhas dos outros, então nós nunca veremos as nossas. Se um cristão não vê nada de errado consigo mesmo e acha um grande número de falha nos outros, o inimigo está aplaudindo de pé. Muitos cristãos entram nas redes sociais e fazem fofocas sobre outro irmão, e isso é terrível, espalhando boatos que nem sabem se é verdade ou não. E mesmo que fosse verdade, de acordo com a Bíblia, nós não devemos fazer essas coisas. E sabe o que acontece muito? Muitas pessoas estão falando sobre outras pessoas que elas nem sequer conhecem e não têm uma ideia daquilo que elas estão falando. Como eu tenho falado sobre isso, precisamos viver em amor, andar em amor como Jesus andou. Você sabe qual a principal mensagem da Bíblia? Deus te ama e quer que você ame todas as pessoas, incluído a si mesmo. Essa é a mensagem da Bíblia. E esta é a real lei da liberdade, de acordo com o apóstolo Tiago. Se nós fazemos isso, então estamos cumprindo toda a lei. Se você ama as pessoas, você não as julgará, você não vai falar mal delas, você não vai contar os seus segredos. Sabe por quê? Porque o amor nos impede de fazer essas coisas. Então, em qualquer momento que fazemos esse tipo de coisa, nós não estamos andando em amor. E aí, encontramos vários textos excelentes nas Escrituras que nos dão suporte para a questão de não julgar. Existe um bem familiar em Mateus 7, versículos 1 a 5. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Existe uma versão que diz assim: tire primeiro o poste telefônico do seu próprio olho.
Se nós acreditarmos no que a Bíblia diz, ela fala para não julgarmos as pessoas por essas pequenas coisas que nos irritam, pois nós temos defeitos bem maiores. Se o diabo puder nos manter ocupados observando o que há de errado com os outros, então nós ficamos cegos para os nossos próprios problemas. Quando você julga outras pessoas, você julga a si mesmo. Vamos voltar para Mateus 7,3, que diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Meu irmão, minha irmã, a falta de perdão está envolvida em todas essas coisas. Um dos grandes problemas que nós temos no mundo hoje é o ódio. E é lamentável a briga entre denominações e religiões. Quando estivermos todos no céu, veremos que ninguém estava 100% certo. E eu te faço uma pergunta, exatamente agora, enquanto você está ouvindo esse podcast. Quantas pessoas passaram pela sua cabeça que você está chateado? Seja sincero consigo mesmo. Ouça a voz do seu coração. Aprenda a ouvir a voz do que está no seu coração, pois é ela que retrata como está a sua vida. Se você não está chateado com ninguém, que tal agradecer todas as noites antes de dormir por não estar com raiva de ninguém? Quando vamos acumulando raiva em nosso coração, isso pode se transformar em ira. Olha o que diz em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora veja se você se identifica. Sabe o que acontece? Muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva e de desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes elas descarregam sobre a gente. Não tome isso pessoalmente. Apenas sorrie, acene, deseje-lhes bem e vá em frente. Não pegue o lixo delas e espalhe sobre outras pessoas do trabalho, em casa ou nas ruas. O princípio disso é que as pessoas bem-sucedidas não deixam seus caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta para levantar cedo de manhã com remorso. Assim, ame as pessoas que te tratam bem e ore pelas que não o fazem. A vida é 10% o que você faz dela e 90% a maneira como você a recebe. Tá entendendo? Lembre-se disso. Se livre do lixo. Não durma com raiva. Meus amados, quantas vezes eu fui dormir com raiva de alguém porque essa pessoa não mudava? Várias vezes. E o que eu ganhei com isso? Dor de cabeça, dor de estômago, chateação, cansaço. E detalhe, a pessoa não mudou porque não era ela que tinha que mudar, mas sim eu que precisava mudar. É estúpido as coisas que nós fazemos, você não acha? Deus não está interessado em mudar todas as pessoas que você acha que te incomodam. Ele trouxe você aqui, neste podcast, para mudar você e não as outras pessoas. Deus não vai te livrar de todas as coisas do mundo que te irritam. Na verdade, Ele quer que nós cheguemos ao ponto em que essas coisas não nos irritem mais. Como queremos moldar hoje os nossos filhos do nosso jeito? Perdemos tanto tempo tentando educar nossos filhos para torná-los em seres perfeitos que nós achamos que eles devem ser. E as crianças crescem, os nossos filhos crescem. E você começa a ver o quanto de tempo foi perdido, onde você deixou de amar seus filhos, tentando moldar uma escultura do seu jeito. Minhas filhas, por exemplo, eu me chateei muito tentando torná-las pessoas do jeito que eu queria, na profissão que eu queria, da forma como sonhava. Eu desperdicei o meu tempo, onde eu poderia me aproximar mais delas, amá-las, ser mais parceiro e amigo. E no final das contas, hoje elas são incríveis, não como eu queria, mas como Deus queria que elas fossem. E todos aqueles sonhos que eu sonhava para elas, transformou-se nesta frase. Eu sempre, quando estou com minhas filhas,
Em um momento de oração, nós todos juntos, eu falo: filhas, vocês não precisam de nada, apenas de Jesus. Jesus é suficiente na vida de vocês. O único desejo do papai, o único desejo que eu tenho para cada uma de vocês é que vocês sejam cheias do Espírito Santo. Se os seus filhos não fazem tudo o que você gostaria que eles fizessem, não significa que eles não vão crescer e se tornar ótimas pessoas. Então pense bem, não existem desculpas para você não perdoar as pessoas que te machucaram e humilharam. Não importa o que eles fizeram com você, não tem desculpas para não perdoar essas pessoas. Não é porque o diabo possa estar trabalhando através deles para atingir você, que você não possa perdoar. A única forma do inimigo ir embora é perdoando e orando por eles. Em relação ao julgamento dessas pessoas, a única atitude que nós devemos ter quando vimos uma falha em alguém é orar por eles e não julgar e criticar. A outra maneira que o inimigo tenta nos enganar é através do orgulho. Ele deseja que sejamos orgulhosos, sugerindo que pensemos que sabemos de tudo, sabemos mais que todo mundo. Quantas pessoas aqui têm um cônjuge que acha que nunca está errado? Ou será que você é esse cônjuge? Pensa aí. Você tem que tomar muito cuidado para não pensar que você é superior às outras pessoas. Precisamos de sabedoria. Existe uma passagem maravilhosa em Provérbios 3, versículos de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Algo incrível que aprendemos na palavra de Deus é com relação ao princípio da sabedoria. Em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos acham que temor significa medo. Acham que o obedecemos por medo. E isso desenvolve a sabedoria. Isso está totalmente fora de contexto. Tememos o Senhor porque o amamos e através deste amor somos obedientes. Quando desenvolvemos a sabedoria, isso impede de falarmos de outras pessoas, isso impede de nos enchermos de orgulho, porque nós obedecemos por amor e não por medo. Quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, sabemos que Ele cumpre o que Ele diz. Isso é o princípio da sabedoria. Porém, não podemos ter nenhuma sabedoria se nós não temos esse referencial de obediência a Deus por amor. Deus é um Deus que te ama, a sua graça é incrível. Então, quando o abatimento ou a condenação tentam atacar você, a primeira coisa a fazer é examinar os seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem tido? Que voz você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Quais vozes você tem identificado? Esses pensamentos que vêm têm sido mais ou menos assim? Essas vozes internas falando assim: não vou fazer isso, é difícil demais, eu sempre fracasso, é sempre a mesma coisa, nada muda. Tenho certeza de que as pessoas não têm tanta dificuldade para renovar a mente. Então é melhor eu desistir. Eu estou cansado de tentar. Eu oro, mas parece que Deus não ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações porque Ele está muito decepcionado com o meu modo de agir. Se esses exemplos representam os seus pensamentos, as vozes que você tem ouvido aí dentro, não é de admirar que você esteja abatido ou se sinta condenado. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa que é. Tenha pensamentos desanimadores e você ficará desanimado. Tenha pensamentos de condenação e você entrará em condenação. Mude o seu modo de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense em algo mais parecido com isso. Pense assim: bem, as coisas estão indo um pouco devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Eu estou satisfeito por ter dado um passo certo que me levará à liberdade. Tive um dia duro ontem, escolhi os pensamentos errados o dia inteiro. Então, Pai, perdoa-me e ajuda-me a prosseguir. Cometi um erro,
mas pelo menos esse erro eu não terei de cometer novamente. E este é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia se renova cada manhã e eu recuso-me a ficar desanimado. Rejeito os sentimentos de condenação. Papai, a Bíblia diz que tu não me condenas e tu enviaste Jesus para morrer por mim. Eu ficarei bem, papai. Hoje será um grande dia e eu peço-te que me ajudes a escolher os pensamentos corretos no dia de hoje. Que tal fazer isso, meu irmão, minha irmã? Precisamos renovar a mente. Eu tenho certeza de que você já pode se sentir vitorioso com essa espécie de mentalidade entusiasta, positiva e divina. Então exercite esse tipo de pensamento hoje. Para vivermos os planos perfeitos de Deus, os planos que Ele reservou para mim e para você, precisamos passar por essa metanoia, por essa mudança de mentalidade, por essa renovação da mente. E existem pessoas dentro da própria igreja que infelizmente não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma sutil, quase imperceptível. Elas ouvem a voz do inimigo e não ouvem a voz de Deus. Você pode ter nascido de novo em Cristo, mas a sua mente pode estar cheia de lixo devido às vozes que você tem ouvido. Se você é cristão, está sempre com raiva, sempre chateado, com ciúme das pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros. Infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da sua vida, para a vida que viverá aqui. Então faça um inventário dos seus pensamentos, o que tem passado pela sua mente. Se você está desanimado, o que você tem pensado? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo, o que você está pensando? A origem está toda na mente, porque é através da mente que você ouve essas vozes que entram pela sua mente e tomam conta do seu coração e se tornam verdades que na verdade são mentiras. Os pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. E para mudar a nossa vida, primeiramente, precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente, ele é lento, é dolorido, é difícil, mas é maravilhosamente libertador. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera, em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente e viver os planos dele e passar a ouvir a voz dele, a única voz que você tem que ouvir. Isso não é uma opção que a palavra dá, é uma condição para mudar a vida. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas que algo bom vai acontecer. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independentemente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo, e não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele pede o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa. E assim por diante. E acredite e confie. Em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Então lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica, extraordinária. Então renove sua mente e ouça a voz, a única voz que vai te conduzir por sonhos que jamais
ousou sonhar. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração e que o Espírito Santo revele essa verdade e que isso seja uma realidade em sua vida. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.